Rodolfo! E aí, Mafia? Fala, meu querido, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui. Tá Pô, lindo o stand que vocês montaram. estamos nas nuvens, na Tá nas floresta. nuvens. Cara da Magic. É Magic Vibes, né? É isso. Cara, pô, você é uma pessoa muito especial pra mim, pra Magic. Você vem apoiando o nosso movimento já há um tempo com a Fitza, com uma empresa, né? A sua empresa. E não só isso, assim, tipo, toda vez que eu tento organizar um jantar, né, pra juntar a galera do ecossistema, você sempre tá ali pronto pra ajudar com a comida, pronto pra chamar pessoas da sua rede também. É, muito honrado, cara, por toda essa confiança que você tem no nosso movimento. Por que você acredita num monte de maluco, cara, que monta um podcast, fica usando pijama no meio da conferência? Cara, porque eu acho assim, é difícil você encontrar pessoas que estão afim genuinamente de somar, sabe? De pegar aquele conhecimento, de conectar pessoas, de criar um ambiente onde a ajuda é o que prevalece. Geralmente você tem o contrário, você tem pessoas para trazer barreiras, você tem pessoas para trazer empecilhos, você tem, enfim, dentro do empreendedorismo a gente vê isso constantemente, seja por pessoas, sejam por regras, leis e por aí vai. Então, tanto a Magic quanto o Tais, quanto pessoa, apesar de estar muito linkado por você ser o fundador, o CEO, mas também o Tais como pessoa sem falar de Magic, eles trazem essa visão. E desde o momento zero, a gente conseguiu ver esse valor, entendeu? E pra gente ali, independente de ser uma marca que estava começando, que está começando, ainda pequena, com muita trajetória para poder seguir, eu acredito muito que quando você conecta isso, você consegue chegar mais longe. Então, eu queria que outras pessoas ou outras marcas vissem também esse potencial. Então, eu também vou fazer o contrário. Não precisa ser uma empresa gigante que já está super consolidada no mercado para eu poder ver um valor imediato e falar assim, então aqui eu vou fazer uma boa parceria. Não, se tem um propósito legal, tem um caminho legal, pô, vamos junto, vamos tentar dar as mãos, vamos fazer crescer, vamos fazer acontecer. E geralmente tem dado os bons frutos. Estamos aqui hoje Tamo aí. para poder validar isso, sabe? Mas eu sou muito grato mesmo, cara, porque eu acho que na época que a gente fechou, a gente ainda era muito imaturo, assim, eu acho que sabia que tinha um valor intrínseco, né, de você aceitar boas ações como pagamento, mas eu não acho que a gente tinha um pitch muito profissional, assim, pra você entrar na plataforma. Eu acho que você acreditou nas pessoas, na proposta Sim, e em retornos intangíveis na época, sim. né? Eu acho que a pessoa tem que estar inclinada também, né? A visão ali, como eu já estava dentro desse mundo do marketing, olhando para isso, para pizza e tal. Então era uma coisa que você olhava e a gente sempre teve um braço da ação social. Só que o empreendedor ele tem muita coisa para fazer, sempre muita coisa para fazer. Ainda mais aqui no nosso país, ainda mais no Rio de Janeiro. Então, muitas vezes é difícil você fazer bem feito esse lado. E aí quando você olha uma empresa que não só facilitaria isso, mas também te ensinaria sobre isso, porque também tem essa questão. Eu participei de um evento que vocês fizeram, de Setembro Amarelo, que eu lembro até hoje, que a gente levou a Fitza, né, para poder compor o evento e tal. E teve uma pessoa que fez uma pergunta para algum palestrante, algum psicólogo, eu acho, ou ao contrário, e a pessoa que estava na plateia, ela falou assim, cara, mas eu tive uma lição muito grande, porque teve uma vez que a gente foi tentar ajudar uma comunidade e a gente tomou como verdade o que aquela comunidade precisava, sem antes perguntar para a comunidade o que ela de fato precisava. Então, quando a gente chegou lá com aquela arrecadação, a comunidade olhou e falou, cara, muito legal, mas com o valor que vocês arrecadaram sobre isso daqui, a gente podia ter feito X, Y, Z, que era a dor real daquele lugar, sabe? Então, assim, não é só sobre fazer, é você ter o tempo para você se aprofundar. Então, tipo, por mais que eu queira ter um braço social para Fitza, e a gente sempre tentou fazer parcerias para isso, demanda um tempo e uma dedicação que a gente também não tinha, ou pelo menos não é que não tinha, mas não ia conseguir fazer com tanta maestria quanto vocês, que Sim. tinham isso como core, Sim. sabe? Mas sabe o que é engraçado? Eu tive uma experiência até parecida dentro da Magic, porque eu tive a ideia muito baseada no modelo da moeda. No momento que a ideia era muito lastrear a moeda em métricas de impacto, eu tive que me aprofundar sobre o que era o impacto. E, de fato, através de uma perspectiva de um branco que veio de uma situação mais privilegiada, inclusive
gringa, né? Porque eu cresci nos Estados Unidos e na França, então eu também já errei muito, essa é a verdade. A gente já montou projetos dentro da Rocinha, por exemplo, que era o Famílias Magic, que era quase um teste de branco Salvador, chegar ali e achar que sabe a solução, então vamos dar a cesta básica para cá. E a gente não viu quanto a gente estava atrapalhando o trabalho do Famílias na Mesa, que era uma solução de dentro, realmente, que acolhe famílias, dá a cesta básica, mas também capacita as mulheres e as famílias para sair daquela situação de vulnerabilidade socioeconômica. Sim. Então, no momento que a gente estava dando cesta básica de graça, a gente estava atrapalhando, tirando atenção, criando famílias que, inclusive, às vezes estavam cobrando nossos líderes sociais nos meses que a gente não conseguiu as cestas, atrapalhando o trabalho deles. Então, cara, é muito sensível, né? E hoje eu costumo falar, cada vez mais eu tento desvincular o Tais da Magic, porque o Magic é um membro da equipe, né? Tipo, hoje a gente tem pessoas com outros olhares e outras perspectivas que somam nas soluções que a gente gerencia e desenvolve, mas é muito interessante isso, porque da mesma forma que você olhou para a Magic com esse olhar, eu também, como empreendedor dentro da Magic, também tive essa mesma experiência de tipo, cara, se eu quero ser uma solução de impacto, cara, eu preciso de pessoas que não só estudam isso, se aprofundam, mas vivenciaram isso e de fato tem essa perspectiva, né? Enfim, só me identificando com você um pouco. Mas aí, vamos focar aqui em você, porque eu tô curioso sobre a sua trajetória como empreendedor, né? Então, como que você entrou no Fitza? Qual foi a sua história, assim? E depois eu quero saber também sobre a sua agência de marketing também, como que tudo está conectado. Então, cara, foi uma coisa assim, tipo, eu por formação sou oficial da Marinha Mercante, que não tem nada a ver com pizzaria, né? Só que é uma profissão que ela te permite você ter uma entrada de dinheiro muito alta e muito cedo, principalmente se você for comparar a padrões Brasil, né? Então você tem ali um jovem de 22, 23 anos, 24 anos no máximo, tirando seus 10 mil reais no início da pirâmide, entendeu? Podendo chegar até, sabe-se lá quanto, dependendo do tipo de embarcação. Então, quando isso aconteceu, eu me interessei muito por um lado de entender sobre educação financeira e tudo mais. E isso acaba que em determinadas situações tem um pezinho ali no empreendedorismo, né? Você começa a ouvir muitos cases, você começa a ver muita gente desenvolvendo muita coisa e indo para esse lado do empreendedorismo. Então, eu estava numa profissão estável e tal, ganhando bem, comecei a me interessar por educação financeira e acabei esbarrando no empreendedorismo. E aí fui para uma feira, lá em 2017, se eu não me engano, em São Paulo, sobre franquias. Voltei de lá cheio de ideia, um monte de coisa para poder fazer. Voltei com uma delas, só que eu não conhecia nada desse mercado, né? E aí um vizinho meu, na época, a família dele já totalmente voltada para esse lado do empreendedorismo. Eu falei com a minha esposa, falei, você acha que dá para bater lá e tirar umas dúvidas e tal, não sei o quê? E aí foi esse o caminho. O negócio que eu tinha em mente acabou não indo para frente por N motivos da época. Só que aí, quando eu comecei a ficar próximo dele, ele gostou da ideia, a gente chegou a trabalhar um pouco junto, ele falou, cara, agora eu tenho uma ideia. Ele já tinha o nome e já tinha a proposta, era Fitza Pizza Fit, e parava por ali, né? Eu achei o nome incrível na época, eu já tinha uma preocupação com a alimentação saudável e tal. Falei, porra, muito maneiro, vamos dar uma mergulhada nisso. Isso foi 2018, final de 2017. Aí 2018 foi todo um processo de achar massa, desenvolver, entender qual era a ideia, qual era a proposta, muito disso evoluiu em cima disso, né? Então, assim, em 2018 a gente falou, precisamos validar, fomos para o mundo de eventos, começamos a fazer tudo que era festa aqui no Rio de Janeiro, tivemos essa validação, as pessoas comendo, a gente tinha uma preocupação muito grande de, cara, tem uma barreira natural, se a pessoa vai comer uma pizza, qualquer coisa saudável, ela já acha que naturalmente ela vai abrir mão do sabor. Tipo, eu tô fazendo bem pro meu corpo, mas não tem como isso ser gostoso. Então a gente sabia que essa era uma barreira muito grande de um mercado que estava crescendo, mas que tinha essa âncora, né? Então a gente sempre bateu muito em como é que a gente conseguia trazer a experiência o mais próximo possível, de você sair de casa com vontade de comer uma pizza e voltar para casa com a vontade sanada, mas tendo feito uma escolha melhor, entendeu? E aí, óbvio que isso foi muito se desenvolvendo. No primeiro momento era todo pautado ali só nessa questão da saúde, a gente sempre teve muito claro que não era uma questão de dieta.
Porque dieta você tem muito essa situação de você se privar de alguma coisa por um determinado tempo e muito linkado ao sacrifício, né? Então você tinha muito essa situação de tipo, é um sacrifício, então o que acontece? Quando você termina o sacrifício, você muitas vezes volta e aí tem até o efeito rebote, é pior ainda. Então a gente sempre ficou ali entendendo que não era esse o caminho e a Fitza hoje virou uma marca pautada em 2 pilares. A reeducação alimentar, de fato, você poder fazer uma melhor escolha até na pizza, entendeu? Tipo, vou escolher melhor aqui para poder fazer qualquer coisa depois, para poder estar no meu dia a dia. Às vezes a pessoa fala assim, é o dia do lixo, aí a pessoa vai e come um cheeseburger, batata frita, nugget, aquilo acaba com a noite dela, acaba com o dia seguinte. Não, total. Sabe? Não é ali comeu e acabou. Vai ter ainda um processo, não, e fora, sabe? cara, é uma delícia. Eu amo massa fina, né? Então, tipo, pra mim Bate perfeito, né? Bate perfeito. Vocês têm uma massa mais grossinha ou não, é só ali porque quando você trata de uma massa sem glúten, você já perde a capacidade de manipular com essa maestria e tal, de ficar ali fermentando longos tempos, borda. Vamos ficar na massa fina, cara, então que é uma fica delícia. Ali numa questão da massa, a gente se preocupou mais nessa questão e na questão de incluir todo mundo, sabe? De poder ter uma versão para pessoa que é intolerante à lactose, pro cara que é vegano, pro cara que quer só comer uma pizza, pro cara que tá fazendo contagem de caloria. Cara, eu não consigo esquecer a história. O Mister, você conhece o Mister? Sim, o né? Mister levou lá na pizza. Do Vendo Sonho Surf, fundador. O filho dele é intolerante à lactose, Sim. né? E ele nunca tinha comido uma pizza na vida, Sim. porque nunca tinha essa opção. Aí a gente tinha uma ação que a gente organizou uma distribuição de cobertores, né, para pessoas em situação de rua, que todo mundo obviamente ganhou karma indo para ação voluntária. E o ponto de encontro depois da ação foi no Fitza, onde as pessoas podiam já imediatamente gastar os seus karmas. Sim. E o Dom, o filho do Mister, ele comeu sua primeira pizza lá com os karmas que o pai ganhou fazendo bem. É. Cara, isso é muito irado. Não tem como não ser, sabe? Isso é lindo, essa história. Tipo, ele conseguir comer a primeira pizza com uma marca que promove essa saúde, bem-estar, com, né, uma boa ação que estava combatendo a pobreza, né? E, cara, muito irada essa história. É isso, cara. Tem um propósito, né? Você vai muito além do que só uma questão da dieta, por exemplo. Sim. Não é sobre se, 100% saudável. Não é. Às não vezes é sobre acesso. É incluir, sabe? Fusão, você pega a pizza como um maior alimento de confraternização do mundo, que hoje em dia já não é mais tanto, porque você tem uma cacetada de gente na população que tem algum nível de intolerância, que se sente mal, que muitas vezes ainda nem descobriu. É aquele cara que tá ali naquela enxaqueca, achando que é uma coisa normal, eu tenho isso desde que eu nasci. E não é. Às vezes é o leite, às vezes é o glúten que come e que chega ali, descobre isso e passa a ter essa possibilidade, né, cara? É sobre possibilidades. E foi na Fitza que você começou a entrar nesse mundo de marketing? Cara, mais ou menos. Quando a Fitza começou, assim, empreendedorismo, Rio de Janeiro, correria, proposta nova, Canva. Era uma coisa que, tipo assim, eu sabia que não ia ser da noite pro dia, que a Fitza ia ser o meu ganha-pão, digamos assim. Então, tendo essa consciência, eu comecei a entender o que eu poderia fazer junto com isso. E aí tive uma oportunidade, através de um grande amigo meu, que inclusive virou sócio lá da Fitza, o João. Ele chegou e falou, cara, tem uma proposta aqui. E eu falei, mano, não sei nada sobre marketing digital, isso foi 2019. Ele falou, só vem que eu te ensino e a gente vai. E foi esse o primeiro momento. E aí foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de passar por um nicho gigantesco de assuntos, consegui levar a Fitza para dentro da agência, então a gente conseguiu unir o útil ao agradável, né, nessa construção de marca, de poder olhar com o marketing de uma maneira diferente para aquilo ali. E ali eu fui aprendendo vários setores. Então eu passei pelo tráfego pago, passei pela área de lançamento, passei pela área de artístico, YouTube. E hoje em dia onde eu estou mais assim, apaixonado é essa questão mesmo ali do storytelling, conectar histórias, como que você utiliza a história para poder contar o que sua marca tem para contar, sabe? Que eu acho que está sendo esse novo momento do marketing, que é uma coisa já antiga, mas que teve tanto estímulo de uma vez só, que isso ficou perdido, assim. Mas em momento você decidiu abrir uma agência também? Ou tipo, como é que foi isso? Na verdade, isso foi esse ano.
quando eu comecei a entender que eu tinha aprendido muita coisa, tinha adquirido uma bagagem muito grande, afinal de contas estava desde 2019 passando por vários nichos Na diferentes. prática a gente aprende na prática, muito. sabe? E aí eu falei, cara, eu tenho como agregar para muita gente. E aí, para mim, passou a fazer muito sentido ter a minha carteira própria de clientes também, entendeu? Aí foi quando eu comecei a prospectar, entender. Porque, assim, tem uma coisa que me chamou muita atenção, não sei se você já passou por isso, provavelmente sim. É natural que você comece a se aproximar dos seus semelhantes. Pessoas que pensam muito parecido ou que tem alguma característica que te chama a atenção e que você quer ter por perto. Quando isso acontece a longo prazo, aquela bolha que você montou sua, ela costuma ter algum nível de conhecimento equiparado, né? Então, dentro do marketing, vivendo dentro da agência, com muita gente muito boa lá dentro junto comigo, todo mundo estudando as mesmas coisas, você tem a sensação de tipo assim, cara, eu sou bom, mas será que eu sou tão bom assim para ir sozinho, para falar para os outros o que eu sei? Todo mundo já sabe. E aí, quando você sai daquele ciclo e vai para outro lugar qualquer, e você comenta, tem a oportunidade de comentar às vezes uma coisa simples, você vê a pessoa tipo assim, caraca, nunca tinha pensado nisso. Tipo, você saiu daquela bolha e aí você vê que o óbvio de uns é a virada de chave do outro, sabe? Exato. E aí eu falei, cara, tem muita gente que eu posso ser a virada de chave, entendeu? Irado. E aí foi esse o clique para começar a olhar de outro jeito e tentar trazer essa visão. E quais são até para fazer o seu marketing, né? Tipo, quais são todos os serviços, como que você trabalha exatamente? Cara, hoje em dia tem toda essa lado do tráfego, né? Que aí você vai envolver Google Ads, Instagram Ads, esse lado de você aumentar o posicionamento daquela empresa através de investimento que a empresa faz. Tem a parte de consultoria, que aí é chegar e olhar para essa empresa ou para essa marca e fazer um trabalho de ponta a ponta, desde entender ali quem é de fato aquele público, quem é aquela persona, quais são as dores que ele resolve e tentar mostrar de uma maneira prática para esse dono da marca o que ele tem que mostrar. Tem muita gente que tem um diferencial absurdo e que na hora que você fala assim, a pessoa, mas eu não sei me vender, eu não sei o que falar. Tipo, o cara tem uma super proposta, na hora de postar, posta um produto vitrine, que ninguém tá nem aí pra nada, entendeu? Passa batido. As pessoas estão fugindo de anúncio. Então, como que você traz essas histórias, como é que você conecta essas histórias para gerar, de fato, fãs da marca, para eles virarem, no final das contas, compradores, se esse for o seu objetivo. Então, olhar para isso com uma visão de consultoria e tentar entregar um material, um documento para essa pessoa usar de guia, esse é um lado que eu tento atuar bastante, entendeu? Irado. E como que você está enxergando o mercado de marketing no geral, né? Tipo, eu vi um vídeo muito interessante seu que estava explicando um pouco o algoritmo, como que você vê tudo isso, né? Tipo, no modo geral. Cara, eu acho que o marketing hoje em dia, ele já virou obrigação, sabe? Virou um novo currículo digital, virou ou você tá lá dentro ou você tá fora do jogo. E aí entra uma questão que a gente estava até conversando aqui antes, que não é sobre você concordar ou não. É um fato, sabe? E tem uma armadilha muito grande, principalmente para a galera da geração um pouquinho mais velha que a nossa, que é considerar o marketing como um mal necessário. Porque você tem tanto estímulo que a pessoa às vezes acha, não, só vai dar certo se eu fizer dancinha, só vai dar certo. Não, tem milhões de maneiras de dar certo. Só que a pessoa fica com aquilo na cabeça, e aí ela começa a considerar aquilo como um mal necessário, então ela deixa o finalzinho da linha como, o que eu vou investir é o que sobrar. Consequentemente, ela não consegue um bom profissional, ela não consegue bons resultados. Isso reforça para ela de que o marketing não funciona. E aí lá na frente tem grande chance de acontecer o que aconteceu na pandemia. Você via grandes negócios com anos de história, mas que não aguentou um mês porque não estava pronto para poder digitalizar. Não estava pronto, não era nem só para o digitalizar, era sair do físico para o delivery. Mas que envolve uma digitalização ali, sabe? Envolve você comunicar, que agora você não tem mais a presença, você precisa comunicar digitalmente falando. Então, isso no ramo da pizza. O presencial ainda é importante? Eu acho que é importante porque você compõe o todo, sabe? O digital você precisa mostrar o que hoje, no digital você precisa mostrar o que você consegue gerar no tete-a-tete. O digital pode andar sozinho? Pode andar sozinho, dependendo muito ali do nicho que você tá. E se aquilo ali... Mas não é que ele vai andar sozinho, às vezes você não precisa de um ponto físico.
Às vezes você não, vamos voltando para a história, às vezes você não precisa ter necessariamente uma loja para conseguir criar uma presença digital que vai reverberar naquela loja. Às vezes as pessoas não têm esse acesso, ela não está passando na rua e te vendo, está dentro da sua casa. Mas talvez precisa organizar uma experiência onde a pessoa tem uma oportunidade para conhecer. Sabe? Então, isso, a marca. Você vai precisar de alguma coisa física e nem que seja dos próprios produtos, da estrutura, para você levar isso para o digital. Então ele democratizou. Antes você, para poder falar da Magic, de repente você ia precisar de um jornal, de uma televisão, pagando milhares e muitas vezes não conseguindo e morrendo pelo caminho no projeto. E hoje em dia não. Você precisa muitas vezes do seu celular, de entender o que você tem que fazer, como que você vai chegar nessa pessoa, testar, entendeu? Então eu acho que agora a gente está passando por uma peneira. Teve muito estímulo de muita coisa e as pessoas já estão começando a olhar e buscando quem é de verdade, quem é que está fazendo certo há tanto tempo. Recebidos não funciona mais, cara. Volta naquela velha história de Xuxa não usa Monange, entendeu? Então, às vezes você recebe 1000 coisas, são 10 stories, de manhã você está falando de um negócio, de noite de outro negócio porque você recebeu e é de bom grado você, né, como contrapartida mostrar que você recebeu, mas o cara que está olhando está falando, recebeu mais uma coisa de graça. Sabe, não é mais sobre isso. Mudou, você tem que mostrar a tua rotina. Aí se o cara vê que você defende aquilo, que você vive uma rotina e dentro da rotina aquilo ali faz parte, aí sim, aí ele concorda, entendeu? Perfeito, eu concordo muito com então com é isso, como que você conecta a sua história para mostrar para que você veio. Sim. Sabe? A gente tem uma certa, não sei se é sorte ou tipo proposta de valor interessante que tem sido muito interessante, porque a gente tem conseguido trocar muito com celebridades e influenciadores, porque de fato são pessoas que querem fazer o bem, querem usar suas plataformas para transmitir uma mensagem. Às vezes até mesmo a equipe quer melhorar a imagem dela e organizar o posicionamento dela dentro do mercado, dentro das causas que ela acredita e até mesmo, às vezes, né, às vezes não, a maioria das vezes até o artista genuinamente está querendo conhecer melhor uma causa, se associar e melhorar esse vínculo, né? Então, o legal disso é que a gente está mapeando um monte de embaixadores como porta-vozes de certas causas, mas até conseguindo, tipo, muitas vezes fazer gratuitamente, porque tem contrapartidas ali deles estarem se associando a essas causas. Às vezes a gente fecha um orçamento se tiver uma marca bancando essa campanha. Só que aí vem um caso interessante também, que a gente está lapidando com alguns embaixadores que a gente tem mais intimidade, que é tipo, marca X paga X. Com a Magic, a gente consegue fechar por X dividido por 3, dividido por 2. A gente consegue fechar para um preço menor. Por quê? Porque esse embaixador, se associando à Magic, ele sabe que ele também está melhorando a imagem dele e tem outras contrapartidas. Aí o que é interessante agora? Nossos clientes estão vendo e reforçando o valor econômico do impacto. Porque, se eu consigo fechar com esse embaixador por um preço menor e ele vai comunicar minha marca, e não só comunicar minha marca de uma forma genuína, verdadeira, associada a causas, cara, o negócio começou a ficar mais interessante. O que você acha sobre isso que a gente está construindo em termos... A gente está mesmo construindo um produto que é tipo um orçamento a mais que a gente inclui nas nossas propostas para os nossos clientes, onde a gente fala, cara, dá um orçamento de embaixador que a gente vai fazer uma curadoria de embaixadores fortes para associar a essa campanha, para impulsionar e divulgar a nossa campanha. O que você acha sobre isso que a gente está fazendo dentro da sua visão de marketing? Cara, eu acho incrível, porque assim, você troca ali a questão da audiência, né? Porque número de seguidor eu acredito que é um indicador de vaidade. Visto que você pode comprar, você já deve ter recebido mensagem falando compre tantos 1000 seguidores por R$10, sabe? O que interessa no final das contas é quanto aquela pessoa converte, né? Então as marcas estão buscando isso. Qual é de fato o poder de conversão daquela pessoa com a audiência que ele construiu. E aí volta naquela questão. Tem muita gente que quer fazer o bem, mas que muitas vezes não sabe como. Não sabe por onde, não sabe, não consegue entender de maneira palpável que
dentro daquilo ali que ela está fazendo, a própria audiência, que ela sempre foi treinada a entender que, tipo, se eu movimento essa audiência, esse daqui é o meu ativo. Eu tenho que cobrar sempre por ele. Não posso prostituir esse ativo meu. E aí, ela, ao mesmo tempo, pensa no negócio de ajudar, como não, tem que ser 100%, sei lá, gratuito ou qualquer coisa do gênero. E aí você vem entendendo que, na verdade, não. Dá pra você trazer aquele produto, dá pra você agregar valor para aquilo de uma outra maneira. E isso é a grande sacada, porque assim, dentro do digital, no final das contas, vai ser muito difícil você reinventar a roda. É muito provável que o que você vai fazer ou já existe, ou caso você reinvente, a barreira de entrada não vai ser muito alta em níveis de produto ou qualquer coisa do gênero. O que vai fazer diferença é como você envelopa. O que mais que traz aquilo ali? E a médica é justamente isso. É uma maneira de envelopar algo que tem uma importância gigantesca, mas que não faz parte da cultura do brasileiro. Sim. Eu lembro de um dos encontros nossos onde estava sendo muito debatido isso, né? Como a cultura da doação não é presente dentro da nossa cultura. Então você tem já uma barreira de entrada, um tabu ali para lidar com o público muito grande. E aí quando você consegue mostrar isso para a ponta, para o cara que vai ajudar a ser um educador, que vai ser embaixador, que a audiência já tenha a atenção nele, né? Então o poder dele de ensinar vai ser maior, porque as guardas já estão baixas para aquele cara. E aí você consegue olhar aquilo de uma outra maneira. Então a sacada é genial, sabe? De outra ótica também, assim, eu provoco isso de cada celebridade entender o seu papel em termos de responsabilidade social. Cara, não é tipo só, eu comunico bem pra promover o bem. É tipo, mano, se você comunicar o mal, as pessoas vão pro mal. Sim, então, tipo, tomar esse cuidado também, total, né? O que você fala ali, sabe, marketing de influência, esse novo momento, etc. A influência pode ser positiva e negativa, cara. Você vai ter que ter preocupações com coisas absurdas. Eu tenho uma filha. A gente tem uma preocupação do que ela está consumindo no YouTube, porque a gente sabe que tem gente que se passa de canal Kids e no meio do vídeo coloca uma orientação bizarra que às vezes pode levar até uma questão de risco de vida. De um trauma. Sabe? É uma coisa louca que a gente vive. Então, assim, você tem influência para os dois lados. Sim. Se a pessoa não consegue entender que o que ela fala vai sim impactar uma pessoa e ter responsabilidade por aquilo ali, é um poder difícil de estar na mão, sabe? Cara, a gente não tem todo o tempo no mundo, infelizmente, porque eu tô adorando o papo. Eu acho que a gente até foi um pouquinho maior do que o combinado, porque a gente tem um outro convidado especial agora que vai entrar aqui também. Mas, Rodolfo, queria muito te agradecer, cara. Eu queria agradecer também pela troca. Agora a gente vai escutar o Vini um pouco falar sobre a Conta Com Comigo. Certeza. Como que você conheceu esse amigo? Você que me apresentou a ele, inclusive. Infância, cara. É amigo de monstro, infância? Estudamos juntos. Irado. Desde a segunda série, já são aí mais de 25 anos de amizade. E aí tá a importância das amizades. E assim, é um cara que, pra tudo, assim, sempre acompanhou, torceu, sempre quando um tá melhor que o outro, pega e vem comigo que agora tá comigo, e aí inverte. E é o tipo de coisa que faz total sentido levar, sabe? Irado. E faz você continuar seguindo. É o tipo de pessoa que você quer ter por perto, entendeu? Não, então, eu vi você também vendendo o peixe dele aqui, também botando ele pra cima, então eu amo isso, eu acho que isso é um tema lindo também pro podcast, você passar esse bastão pra ele, pra gente dar continuidade a essa conversa e cada um se apoiar. Meu irmão, muito obrigado, parabéns pelo projeto, tá lindo, que continue crescendo, que mais pessoas sejam impactadas e que a gente possa sempre somar junto aí. Graças a parceiros como você. Agora passar essa bola aqui pro irmão, chega aí. Junto. Vini! Esse só? Não, fica com... E aí, fala, meu querido. Como é que você tá? Olha, eu preciso falar que você tá sendo cereal aqui no podcast, trazendo tanta gente bacana, empreendedores e empresas. Irado. Não é fácil, né? Não é fácil, cara. Confesso que eu tô precisando de um café. Assim, essa é real. Acordei cedo hoje pra surfar, porque, cara, eu tava precisando, depois de tanto dia de palestra e tal, eu tava precisando dar uma mais parecida. Mas eu tô muito feliz, muito grato, né, cara? Muito instigado, muito inspirado por esse ecossistema
as trocas aqui têm sido muito ricas, assim. Tô percebendo. É. Rodolfo já falou há bastante tempo de você. Confesso que estava curioso aqui para fazer essa conexão. Vi que a gente tem bastante gente em comum. Além de gente em comum, acho que tem 2 fatos curiosos que eu percebi agora. O primeiro é que eu comecei a surfar agora, depois de velho. E eu já vi que você surfa já há bastante tempo, Sim. que é uma grande onda. Sim. E tem uma outra questão super interessante também, que a gente tem muita gente em comum. Irado. Então dá pra gente aproveitar bastante aqui o papo. Mas isso é fundamental, assim, eu acho que eu sempre falo de ninguém largar a mão de ninguém, de aumentar impossível. a rede, eu acho que Impossível. essa fala aí do Rodolfo foi muito legal e pertinente da importância de cada um se apoiar e aumentar a rede. Eu valorizo demais a minha rede, eu trabalho ela, tipo, eu penso em formas de, tipo, cara, eu sei que é uma troca, tipo, não tem como você querer receber e não dar, sabe? Impossível, então, cara, impossível. É muito isso, cara. E como é que tá essa experiência de surfar? Tá apanhando muito? Porque, cara, aprender mais velho é difícil, tá? É difícil, cara. Assim, eu acho que o ponto positivo é que eu tive um histórico de esporte, então ajuda. Sim. Tive sempre uma boa relação com o mar. Isso que eu ia perguntar. Porque Isso também é muito importante. Você tem leitura do mar? Eu ainda não tenho a leitura que eu gostaria, mas já entendi que vem com o tempo também, não é de uma hora para outra. Cara, são muitos pequenos detalhes, cara. Muito pequenos detalhes. Eu acho que o surf tem uma beleza de uma certa inconsistência. Ele pode um dia estar de um jeito e outro dia estar de outro jeito, o mesmo pico ali, né? Então isso é muito interessante. Eu dei uma sorte de aprender na Bahia, que eu acho que é um lugar icônico para aprender. Aonde? Eu aprendi na Península de Maraú. Maraú? Na Praia de Algodões. Algodões? Altas ondas. Lá tem altas ondas. Eu atualmente estou morando em Algodões, Mentira. inclusive, juro. Apesar de estar viajando Aonde? bastante. Eu tô do lado do Cacau, do Mário Chadi. Tô do lado... Ai, gente, agora me fugiu, pelo amor de Deus. Casa dos Arandis, sabe qual é? Pra direita. Onde tem as festas, final de ano? No Tikal. No Tikal, pô. O meu terreno é colado no Tikal. Exatamente colado no Tikal. É incrível. Eu passei um Réveillon, inclusive, no Tikal. Poxa, Tikal é Já absurdo. fui pra Maraú algumas vezes, lá é incrível, cara, um paraíso, assim. Eu acho inclusive, cara, a gente tem que cortar isso, porque aí os locais de Maraú me matam, se eles ficam sabendo que a gente tá divulgando Maraú. Nossa, nem fala. Não, isso já deu problema. Foi mal, a gente vai ter que cortar essa parte, inclusive. Tranquilo, vambora. Eu acho que tem uma outra coisa que nos conecta muito, é que eu tive a oportunidade de estudar na França também. Irado. Eu vi também que você teve Aonde? esse capítulo, eu estudei filosofia na Sorbonne. Irado. Não fiz todo o roteiro que estava planejado, mas foi um dos episódios depois da universidade que acabei entrando no empreendedorismo. Incrível. E aí começa toda a jornada ali da Conta Comigo Digital. A cultura de empreendedor é bem forte lá, né? E de impacto também, assim. De impacto, sobretudo. Foi uma coisa que chamou muito minha atenção. Era um setor dentro do empreendedorismo que eu estava completamente desconhecido para mim. Foi novo, foi interessante ver. Faz sentido quando você pensa na cultura francesa, toda a relevância, todo o aspecto social que eles botam no dia a dia da vida. Eles, assim, têm muito orgulho de ter sido um berço da democracia, sabe? E da inovação, da disrupção, assim, eu acho que é muito interessante essa coisa de ter me mudado muito, porque como criança, né, no fundo você só quer ter amigos, aí então você busca formas de se enturmar, né, de se adaptar naquelas questões e você acaba mergulhando. E uma das coisas que eu sou muito grato é como a viagem aumentou minha empatia por culturas diferentes. Exatamente. O francês, eu cresci nos Estados Unidos. Eu fui para a França com 15 anos. Até então, o americano critica muito o francês. Tem muito uma piada lá porque os franceses perderam na Segunda Guerra e eles meio que sacaneiam eles como uns frouxos e tal. E tudo meio que o francês faz é meio que, sabe, francesinho, tipo... E, cara, quando você entra na cultura, tudo isso que eu achava que era, tipo, né, coisa, né, besteira ou isso, aquilo, eu fui vendo que eram, tipo, questões culturais, que tinham origens, que tinham uma explicação, que tinha uma beleza por trás, que era uma cultura viva, rica e era zero essa perspectiva que pintaram, né, pra mim e me deu o senso da importância da empatia, de você, cara, não é só porque é diferente que é ruim, né, tipo, às vezes é só diferente e tem uma origem ali, né. Eu acho que esse é um dos grandes aprendizados. São duas culturas que, na minha visão, são bem diferentes, têm suas particularidades,
Eu sou absolutamente suspeito para falar, porque eu sou completamente apaixonado pela cultura francesa. Venho admirando cada vez mais o americano, pela questão do empreendedorismo. Sim, ele consegue total. ter um poder de execução que eu acho Total. absolutamente Incrível. fundamental. Tem outros setores que Sim. eu tenho minhas críticas. Sim. Mas, sobretudo, se a gente conseguir olhar para diferentes culturas, para essas duas culturas, sem necessariamente ter o poder do julgamento, Sim. e sim do aprendizado e exercer Sim. a empatia ali no dia a dia, acho que a gente está marcando um golaço. Não, total. É muito doido isso do americano, eu também concordo. Outra coisa que eu amo da cultura americana é a integração de esporte com educação. Isso para mim é algo que precisa ser aplicado no mundo inteiro. Porque aí o atleta ele não pode virar profissional se ele não tirar boas notas. O aluno não pode se formar se ele não tiver atividades extracurriculares. Então, ele faz o ser humano ser bem completo nesse sentido. É né? isso, eu acho que esse é o ponto. No final do dia é uma visão da vida É. que não vai se restringir a um segmento exclusivamente. Você tem a sociabilidade, você tem o esporte, você consegue socializar aquilo de uma maneira mais prazerosa. Total. É até engraçado, porque às vezes eu me sinto bem americano em algumas abordagens, assim. Eu me sinto muito brasileiro também. Eu adoro o calor brasileiro, né? Todo esse carinho, a saudade, tipo, todo esse lado brasileiro. Mas é engraçado, porque em alguns momentos a minha mentalidade americana chega e eu quero ser muito mais pragmático, quero ser menos emocional, tipo, cara... E aí, às vezes, eu sou taxado como meio que grosso, muito direto e, cara, é difícil, às vezes, você, tipo... enfim, cara, é fácil ser... Balancear isso tudo. Exato, porque, tipo, você vê o valor daquela cultura em termos de conseguir executar coisas. No Brasil tem um pouco essa enrolação, parece o carioca, né? A gente é muito... Tem um pouco essa malandragem, vamos supor. Mas é óbvio que tem coisas, assim, no final da equação, eu acho que a forma que a gente aborda a vida, o carnaval, cara. Eu lembro meu primeiro carnaval no Rio, foi muito engraçado, história rápida, assim. Primeiro carnaval da minha vida foi com 23 anos de idade. Aí eu cheguei aqui, eu tava com a minha prima, meus amigos e tal, aquela loucura do carnaval, não vou ficar falando aqui muitos detalhes, né, porque aquela coisa, mas... Aí o tambor tocando e eu lembro que eu olhei pra minha prima, tipo, agora eu sei o que é ser brasileiro. Isso é fundamental, cara. Só a galera precisa vir pro Carnaval Carioca pra entender exatamente isso. Né? Não tem jeito, não tem jeito. Mas aí, voltando aqui pro papo, conta comigo. Cara, Conta Comigo é um projeto que eu botei meu coração, minha vida, pra resolver um problema do brasileiro. Qual é esse problema? O brasileiro tem muito problema com boleto bancário. Não é um problema novo, é um problema que atinge todas as faixas etárias, né? O início da vida adulta, até o final da vida, você tem sempre a brincadeira do boleto. Ele tem uma questão de educação financeira com o brasileiro que é muito séria, que a gente está evoluindo, mas ainda precisa de muita coisa. E a gente está falando de um meio de pagamento que ele nunca é o mais atrativo quando a gente está falando de empreender em fintech. Né? Ele sempre sai ali da cena dos holofotes. Fintech você sempre vai ouvir cartão de crédito, adquirência, conta, banco, neobanks. Mas e o boleto? Que continua sendo popular, mesmo com Pix. A gente sempre gosta de brincar que, olha, você pode ter uma popularização ali das contas bancárias, da bancarização da população como um todo, mas tem muita gente que usa o cheque ainda. Poxa, mas e o boleto? O boleto continua não só existindo, como a depender do período histórico, ele aumenta. Então entender toda essa dinâmica, entender essa dor, foi um dos grandes objetivos da Conta Comigo. Já temos aí uma jornada de 7 anos completos. A gente pivotou bastante. Jornada empreendedora clássica. Exato. Bootstrap, tentando acertar o caminho. Eu vejo que você, na tua jornada com a Magic, também passou por esse momento. Muito. E agora tem mais ou menos 2 anos, quase 3 anos completos, que a gente achou a nossa estratégia, a gente conseguiu segmentar os nossos clientes, estabelecer o nosso produto. E agora, cara, a gente começou a jornada para tracionar. É muito doido o boleto. Quando eu voltei pro Brasil, eu entrei numa família, numa empresa familiar, né? E eu entrei ali
obviamente, comecei a mergulhar em todos os aspectos do negócio. Financeiro é fundamental. Sem dúvida. Sempre. E eu confesso que eu fiquei chocado com o boleto, cara. Tipo, assim, pra mim não fazia sentido, tá? Ainda mais porque a gente tinha um problema grande, né? Era uma academia de tênis. E é uma academia de tênis, a Tech7, que inclusive está apoiando toda essa estrutura de câmera toda da Tech7, inclusive, então legal. Agradecimento à Tech7. Mas cara, tinha muita inadimplência. Perfeito. Aí, só que era muito doido, porque eu, tipo, numa reunião mensal, eu lembro, tipo, a gente tem muita inadimplência. Eu falei, cara, por que a gente está aceitando boleto? Vamos aceitar cartão de crédito, vamos aceitar dinheiro, vamos aceitar outros meios. Aí a gente decidiu, cara, vamos lançar uma pesquisa só para entender o que está acontecendo com nossos clientes. E a gente descobriu que, tipo, sei lá, 70%, 80% dos clientes preferiam pagar com boleto. Perfeito. Então, assim, me fala um pouco quem é o teu cliente, como que você poderia me ajudar naquela época, né? De tipo, cara, perfeito. Eu como gestor tô odiando o boleto, mas o meu cliente ama. Ótimo. Ótima pergunta. Tô te deixando um gancho percepção. aí. Nossa, essa boa. Cara, sobre o boleto, vamos lá. A gente sempre gosta de falar de dois Brasis que existem. Tem um Brasil com S e um Brasil com Z. Tem um Brasil que está na Faria Lima, que está no Leblon, em que você tem uma população altamente bancarizada, e não só bancarizada, ela tem acesso a muitos produtos do meio bancário e financeiro. Mas você tem um outro Brasil que são dos rincões desse país. Então, quando você sai das metrópoles, quando você vai para os interiores, você vai encontrar um cenário completamente diferente, que é o da grande parte da população, altamente desbancarizada, apesar da gente ter feito um excepcional trabalho, principalmente a partir dos anos 2000, mas a pandemia ajudou a acelerar isso, sem dúvida nenhuma, mas o histórico é ainda de um povo altamente desbancarizado. Então, se você não tem acesso ao banco, você não tem acesso ao cartão, o teu dinheiro não está nem na poupança, você ainda tem um uso predominante do dinheiro físico. Como é que você vai transacionar para além do dia a dia, do meio de troca diário de você ir na padaria, dar o dinheiro, receber o pão? Beleza, mas e aí quando você quer consumir uma mensalidade de um clube de tênis? Quando você quer consumir uma mensalidade de um clube? Quando você quer consumir a água, a luz? Pô, você não tem conta. Você tem aquele dinheiro no bolso. Como é que eu, empresa, vou te cobrar? Como é que você, consumidor, vai pagar? Então, o boleto vem como um meio que ele consegue, de certa maneira, viabilizar toda essa transação. Eu, como uma concessionária de luz, consigo saber o teu endereço, você tem um relógio, você não tem conta bancária, talvez não me interesse tanto. Se eu conseguir te emitir um boleto, você receber esse documento, ir numa agência bancária, um correspondente bancário e efetuar aquela liquidação. Perfeito. Mas então hoje o teu público-alvo é B2B, que atende uma população mais desbancarizada? Perfeito. E aí entra uma das belezas de você empreender. A gente começou na Conta Comigo Digital com o app, então a gente começou voltado para o B2C. A gente queria conectar nas empresas que emitiam boleto, absorver esse boleto e entregar para o consumidor final, para a população brasileira, no nosso aplicativo. Só que a gente viu os desafios de ter um aplicativo no B2C endereçando para muita gente. Então a gente falou, olha, não estamos encontrando dinheiro, está muito difícil, estamos há muito tempo tentando... Você é a terceira pessoa que a gente fala sobre começar no B2C e depois ir para o B2B. A gente é uma delas. Pronto, e tem as razões, faz todo sentido. Quando a gente pivotou para o B2B, a gente falou, putz, acho que acertamos. Levamos um tempinho também para falar com os atores que a gente vende, né? No final do dia, hoje o que a gente faz é conectar as utilities, então a gente segmentou muito o nosso nicho. Então a gente fala com as empresas concessionárias de água, luz, gás, telefonia e os entes federativos. A gente também fala com os municípios, os estados e a União para esse boleto tributo, imposto, taxas em geral. A gente conecta, absorve o boleto e a gente entrega para o cliente final, para a população brasileira, via o banco dele. Então eu me conecto no banco e o banco tem uma jornada para entregar aquele dado. Então você vai ter a capacidade de abrir a sua conta bancária, abrir o app do seu banco, clicar lá no menu específico que ele desenhou a jornada e ali está o teu boleto de água, luz, gás, telefonia. O usuário, ele usa o mesmo ele vê app, o banco, ele não sabe da nossa existência. A gente
de um certo jeito a gente está começando esse foco agora na Magic, que é o seguinte, pô, você faz o bem, ganha karma, troca por benefícios. A gente quer viabilizar isso em todo sentido. Só que, cara, desenvolver um marketplace é muito trabalhoso. E tem muitos marketplaces por aí. Com certeza você teve o dilema do ovo da galinha, um clássico também do empreendedor. Mas eu nem estava indo por esse caminho. E teve isso também, eu posso também expandir isso, mas era mais uma questão de infraestrutura mesmo. Perfeito. Tipo, em vez da gente querer focar no nosso marketplace, o nosso core business era a moeda, a ferramenta de gamificação e a inteligência de dados. Perfeito. Que isso gera. Perfeito. Porque a gente está gerando métricas de impacto junto com KPIs de negócio. Mas é muito mais interessante, esse é um caminho atual que a gente está construindo, em vez de focar no nosso marketplace, focar no API, que vai integrar o Karma nos outros marketplaces. Cara. Ótimo. Aí você vai poder pagar com Karma no site da marca, do varejista, na Amazon, Ótimo. no PDV, poder pagar com Karma lá, em vez de Ótimo, ter que entrar no marketplace para poder comprar, sabe? E como é que tá esse processo de validação? Cara, eu sou muito ambicioso, né? E os meus sócios têm que, às vezes, me botar na real. Então, eu queria já começar tudo, mas a gente não tinha o dinheiro para fazer. Então, nossa estratégia agora a gente tá olhando para clientes e construindo nossa tecnologia em cima de cases de sucesso. Ótimo. Então, por exemplo, agora a gente está namorando com a Ambev, com a Corona, para desenvolver uma integração com as landing pages deles, para estar divulgando e a pessoa poder ir na página deles e fazer o bem, doar para uma causa lá, ganhar karma, comprar o produto lá com karma. Tudo com uma integração de sistema. Excelente caminho para validar, não tem jeito. E eu acho que essa é uma combinação vencedora. Você tem a sociedade onde você tem um cara que precisa sonhar grande total. E um cara que precisa executar, precisa te trazer. Cadê o pé no chão? Ele tá por aqui, o Dani. Ele tá por aqui. Tá por aqui, né? Eu vi ele passando. Eu falo porque eu sou exatamente igual a você. A gente tem ambição, a gente quer resolver o problema, a gente é apaixonado por aquilo. E eu tenho o prazer de ter um sócio que, olha, cara, tudo bem, mas vamos executar aqui, vamos validar pequeno aqui. E é fundamental, né, cara? Porque quando você tá desenvolvendo tecnologia, se você não sonhar grande, mano, você vai cair num mercado saturado que você vai ser atropelado, sabe? Isso é uma discussão que eu tenho muito com o Rodolfo, assim. Desde que eu comecei a empreender, eu quis sempre ser acadêmico, né? Quis sempre ser pesquisador, professor. Quando eu comecei a minha jornada empreendendo, acho que pelo fato até de ter estudado economia, minha cabeça sempre foi de escala. Então eu sempre pensava escala. Eu gosto de estar na tecnologia porque é um ambiente que você consegue escalar. Concordo. Com muito mais facilidade. Total. Porque se a gente pensar, por exemplo, numa indústria pesada, você precisa de uma fábrica, de uma planta, etc e tal. Então, a cabeça acaba girando sempre nisso. Pô, como é que você consegue gerar um maior impacto? Como é que você consegue fazer essa escala de uma maneira sustentável? Exato. Isso acho que é um dos desafios do empreendedorismo. Total. Vamos ganhar escala, gente. A gente chegou aqui no final. Mas queria deixar aí a última deixa, vai que você tem alguma coisa na cabeça que você está querendo comunicar aí com a galera, mas eu acho que a gente abordou vários temas super interessantes e ricos. Tô muito grato por essa troca, cara. Cara, Thais, olha, que prazer. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Tô super... conta comigo. Adorei o projeto. Olha, conta comigo, inclusive, pra gente propagar isso. Acho que tem muito espaço. As empresas que a gente está conectando estão preocupadas com essa temática e essa plataforma tem tudo para bombar. Parabéns. Obrigado, irmão. Você também, sucesso. Eu também estou à disposição sempre. Vamos junto, tá bom? Vamos junto. Valeu. Comigo. Um abraço. Aí chega aí, Rodolfo, rapidinho para a última bagunça aqui, encerrando o podcast. Tchau! Valeu, galera. Abraço. Valeu.